Olá pessoal, meu nome é Cleber Diniz, mas isso vocês já sabem, estamos no Estande de Garotos. Isso vocês já sabem também. Mas hoje nós vamos fazer uma resenha sobre o livro, vamos aprender a falar direito? Sobre o livro A Pirâmide Vermelha, do Rick Riordan. Eu nunca sei falar esse sobrenome. Rick Riordan. Ele é o mesmo autor que fez a série Percy Jackson e os Olimpianos. Então, esse livro segue a mesma linha de pensamento. Como o Percy, no caso do Percy, ele pega mais a mitologia grega, né? Aqui, na Torre Vermelha, ele pega a mitologia egípcia. Então toda a história, ela é baseada e tem vários pontos da cultura e da mitologia egípcia. E foi por causa disso que esse livro me chamou a atenção. No mundo todo nós temos culturas diferentes, histórias diferentes, mitos diferentes, né? E eu acho ótimo quando é colocado numa história isso, porque, querendo ou não, a gente aprende mais, né, sobre as coisas do mundo. Nós expandimos o nosso pensamento e o nosso universo, mesmo que seja uma história de ficção, né, infanto-juvenil. Mesmo assim, eu acho que isso te agrega muito, né? Você consegue perceber as outras culturas, isso é muito legal. Em relação à história do livro, ela é toda ligada à família Kane, tá? Então o centro, os personagens principais da história são os integrantes da família Kane. Então nós temos o pai, que se chama Julius, ele é um egiptólogo que viaja pelo mundo todo à procura de relíquias do Egito Antigo, certo? E quem viaja com o pai é o filho, o Carter, que ele já faz mais de 5 anos, não sei. Eu não sei se eles especificam isso no livro, mas dá pra perceber que é um grande período de tempo que eles viajam juntos, só os dois, procurando relíquias do Egito Antigo. Mas nós também temos a filha do Julius, que se chama Sadie. A Sadie, não sei. Ela não viaja com eles, por quê? Devido a uma ordem judicial, os avós da Sadie conseguiram a custódia dela para eles. Então ela vive mais uma vida normal, dentro de casa, sabe? Por quê? O que aconteceu? Há um tempo atrás, a mãe dos meninos, né, da Sadie e do Carter, ela morreu. Ela faleceu de uma maneira misteriosa que ninguém sabe, que o pai não quer contar. E a partir disso, os avós eles ficaram totalmente enfurecidos e com raiva do Julius, porque dá a entender que foi por causa dele, que a culpa foi dele. Então eles conseguem tomar a custódia da Sadie, mas não querem ficar com o Carter. Então meio que os irmãos são separados. O Carter fica com o Julius e a Sadie fica com os avós. Só que o Julius, ele consegue visitar a Sadie durante 1 dia ou 2 dias no ano. Então nesse dia de visita do Julius com a Sadie, ele decide levar os 2 filhos dele para o Museu Britânico, porque lá existe uma relíquia egípcia muito importante para a história. É nesse momento que a história começa a se transformar de um drama familiar qualquer, né, para realmente uma história de magia e mitologia egípcia. Por quê? Essa relíquia, que se chama Pedra de Roseta, foi essencial para o Julius. Quando você começa a ler o livro, você começa a perceber que ele não é um egiptólogo comum. Ele possui alguns artefatos mágicos e misteriosos, que ele pretende usar para um determinado objetivo, que não é especificado nesse começo do livro, porque senão, claro, você vai perder toda a história, né? Você vai perder toda a graça, você já saber o que ele quer no começo do livro. Apesar que eu acho que às vezes é um saco isso, né? É muito óbvio, às vezes ele deixa, né, um fio assim, que só vai se juntar lá no final, e você fica pensando, meu Deus, o que é? Isso às vezes irrita um pouco. Mas se não tiver isso, não tem, né? O livro não tem mistério nenhum. Então não tem graça. Mas enfim, voltando à história do livro. O que ele faz com essa Pedra de Roseta? Através dos artefatos mágicos dele, que a Sadie e o Carter não tinham a mínima ideia que existia, ou seja, foi uma surpresa pra eles, tanto quanto é pra nós, quer dizer, pra eles é mais, né? Porque a gente é meio óbvio, eu acho. No livro, a gente consegue perceber que não é só isso, tem uma coisa muito a mais, uma coisa misteriosa. Mas enfim, voltando de novo. A Sadie e o Carter, eles ficam muito impressionados
com isso. Mas o pai, ele não consegue perceber que eles estão no mesmo recinto, e mesmo assim ele consegue conjurar e invocar os deuses do Egito. Isso que fica muito claro, fica muito claro que ele tenta invocar alguma coisa, né? E mais adiante a gente consegue entender que são os deuses do Egito, até porque ele fala Osíris, né? Ele quer invocar Osíris, e ele consegue. Só que além do Osíris, outros 4 deuses são liberados. E é aí que realmente começa a história. Por quê? Existe um deus, óbvio, que é o mal, né? Que quer dominar o mundo, que quer dominar o universo, quer voltar como as coisas eram antes. E ele aprisiona o Július, né? Porque ele acha que o Július é um obstáculo para ele conseguir dominar, né? Pegar essa parte do mundo. E é aí que a Sadie e o Carter começam a sua jornada, porque eles tentam buscar o paradeiro do seu pai. O que aconteceu com o pai deles? Eles querem resgatar e salvar os pais deles desse deus demoníaco. E é a partir disso que eles começam a perceber que a história da família deles está totalmente conectada à história do Egito Antigo. Porque novos parentes começam a aparecer, eles começam a descobrir a história do Egito Antigo relacionado aos antepassados da família deles. Então, essa descoberta é muito interessante, porque você consegue perceber um pouco o amadurecimento dos personagens a partir de cada descoberta. Então, é só isso que eu vou falar da história, porque senão eu vou começar a contar muito mais coisa. Mas a história é muito interessante e vale a pena dar uma lida. Os pontos fortes e os pontos negativos do livro. Os pontos fortes são a narrativa. É em primeira pessoa, só que é contado pelo Carter e pela Sadie. Então os capítulos são alternados. E a narrativa é como se eles estivessem contando o que já aconteceu, né? Então há determinados momentos que quebra essa parte da história e volta para onde eles estão agora. Que eles começam a conversar, começam a brigar, essas briguinhas de irmão que sempre tem, sabe? E dá uma quebra na história para deixar um pouco mais leve, um pouco mais engraçado. E isso é muito legal ter essa quebra, porque não fica tão maçante assim a história do livro. E você consegue perceber a diferença entre as personalidades dos personagens a partir de cada capítulo. Eu sou apaixonado pela Sadie, eu acho ela muito irônica, muito legal, sabe? Ela faz o que dá na telha. E às vezes eu me relaciono um pouco com isso. Eu gostaria que fosse só dela, né? Porque é a minha personagem preferida. Só que essa mescla, né? Eles intercalarem um capítulo com o outro, casou muito bem, foi super bem. Eu achei que funcionou muito, porque também não perdeu nada da história, muito legal. Gostei muito dessa parte. Só que uma das partes que eu não gostei é que por mais que os personagens principais sejam adolescentes, né? Por mais que o livro seja para faixa etária infanto-juvenil, eu achei um pouco infantilizado a história e as relações dos personagens com o resto. Por quê? Vou dar um exemplo. Aparecem os deuses, né? Os deuses do Egito Antigo, eles têm determinadas falas, eles conversam com os personagens. Mas esses mesmos deuses, eles também são muito infantilizados. Parecem como se eles fossem adolescentes também. E eu não achei uma coisa boa, eu não achei uma coisa legal. Porque quando você pensa num Deus, né, você pensa uma coisa mais invencível, uma coisa sábia, soberana, né, que quer ajudar, que quer o bem, que quer fazer uma coisa boa para a humanidade, né, dependendo dos deuses. Mas na maioria, mesmo assim, eles têm comportamento de adulto, né? E nesse caso eles não tiveram. Eu achei que eles foram infantilizados, né? Eles tiveram uma perspectiva muito adolescente. Eu consigo imaginar um porquê, né? Eu acho que pelo livro ser para essa faixa etária de infanto juvenil, eu acho que o autor ele quis
que os deuses se conectassem a esses leitores adolescentes, né? Que os adolescentes vissem os deuses e os outros personagens de igual para igual. Mas como eu já não sou adolescente, né? Já deixei de ser adolescente há um tempo, eu não consegui me relacionar com isso. Porque, querendo ou não, eu acho que todos os leitores em uma determinada parte do livro precisa de um modelo adulto, né? Um modelo herói, aquele modelo que precisa se espelhar. Isso é muito comum, eu acho. E eu acho importante. E eu não encontrei esse modelo nesse livro. Espero que vocês tenham me entendido o que eu falei, né? E também que não sou muito arrogante, porque não foi a minha intenção. Mas essa é uma das partes. É uma das partes que eu mesmo gostei. Na verdade, eu acho que foi só isso mesmo, essa parte da infantilização dos personagens, principalmente dos deuses. Porque eu queria uma coisa mais forte, né? Mais soberana, mais sábia. No geral, eu achei um bom livro, tá? Você tem uma história boa, os personagens eles são cativantes, querendo ou não, alguns personagens você consegue se identificar com eles, sim, não todos, mas você consegue, e os personagens são muito engraçados, a história tem uma reviravolta, e esse é só o primeiro livro, né? Então eu estou ansioso para ler os próximos, e no geral eu gostei, é um bom livro, por isso que eu dou 3 estrelas de 5. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês concordam, comentem aí. Se vocês discordam de tudo que eu falei, também comentem. É bom saber o que vocês estão pensando, o que vocês estão achando desse vídeo. É muito importante, por isso que é muito bom vocês comentarem, tá? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, visitar nossa página no Facebook e olhar o nosso blog, ok? Então até a próxima. Tchau!